Não importa quanto sucesso você acha que você pode ter, porque você tem algumas coisas. Sucesso nenhum justifica o fracasso de uma família. Bom dia, pessoal. Todo mundo bem? Graças a Deus. Deixa eu passar aqui algumas coisas para vocês. Queridos, eu já vou deixar você já preparado aí na sua agenda, algumas informações do nosso calendário aí para as próximas semanas. Você sabe que no dia 8, se não me engano, a Santa Ceia do mês que vem, se não me engano, é dia 8. Acho que a data é dia 8. Depois confirma. 7. Então tá bom. Então, dia 7, a Santa Ceia, o horário da Santa Ceia, nós teremos uma alteração. Você sabe que nós estamos com a viagem para Israel, a caravana para Israel, marcado para junho agora. E nós, de São José do Rio Preto, nós saímos daqui no domingo. 2 horas nós precisamos estar já no aeroporto. Então, por conta disso, a agenda ela será alterada. Então, o culto será às 6 da manhã, como nós fizemos recentemente. Então, nós vamos participar da ceia, 6 da manhã, eu vou estar aqui com vocês, vou realizar com vocês. Depois, a bispa entra para o encerramento do jejum, como foi o último. Às 9 horas ela entra de lá conosco, para o encerramento do jejum. E possivelmente ela encerre mais cedo, para que, e lembrando também que nesse dia só vai acontecer esse culto, tá? Não vai acontecer às 15 nem às 18. Então, para que você também nos ajude aí a divulgar para aqueles que talvez venham em outros horários. Aproveitando a oportunidade, eu sei que aqui nós temos um grupo grande que vai estar viajando conosco, e a maioria não vai. E eu sei que muitos gostariam de estar, de fazer parte disso, e eu vou criar uma ferramenta para que vocês me enviem o nome de vocês, os pedidos de orações de vocês, porque eu vou, até no dia 7, você pode me enviar. No dia 7 eu vou imprimir isso e vou colocar o nome de todos vocês na mala, os pedidos de orações de vocês na mala, para que nós possamos estar apresentando, orando por vocês lá, levando o nome de vocês, e clamando em favor de vocês. Então, nós estaremos distante, mas vocês vão conosco em espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, é isso. Eu imagino aqui que boa parte daqueles que vão conosco, houve tantas coisas aí no meio do caminho para que a viagem não acontecesse, Talvez vocês que não estão, não sabem. A viagem seria 2 grupos, Geralmente as companhias, elas não... É muito difícil a gente conseguir colocar todo mundo num grupo só. E quando foi agora a semana retrasada, se não me engano, a Lufthansa e a Suíça, que eram as 2 companhias, elas, assim, sem comunicar, sem nada, simplesmente elas decidiram que não iam
fazer, né, o voo, e cancelaram todos os voos e ressarciram, né, os valores aí. E aí, aparentemente, né, teríamos aí um problema. Não vamos fazer a viagem, né? Se a companhia aérea cancelou a viagem, então como é que nós fazemos a viagem? Não tem como, né? Imagino isso por conta dos custos todos aí, da guerra, o combustível de avião subiu absurdamente. Mas, como todas as coisas cooperam para o nosso bem, houve uma inversão grande e, por incrível que pareça, agora nós vamos numa companhia muito superior, né, que é a Emirates, a melhor companhia do mundo, no maior avião que existe, e agora vamos todo mundo juntos no mesmo voo. Maravilhoso, né? Então, agora toda a turma vai estar junto. Então, não tem mais a divisão, está todo mundo aí no mesmo avião, que é o que a gente queria desde o começo. Então, acredito que será aí uma viagem incrível para todos nós. Então, depois eu vou ver com o pessoal aí a melhor maneira de vocês me enviarem os nomes, os pedidos, tem que ser, né, de forma eletrônica, para depois eu imprimir tudo junto, colocar tudo junto. Eu vou colocar um pouco menor e fazer um... Tem jeito de levar o pedido, né, pedaço de papel, todo mundo, né? Até para passar isso é complicado. Então, vou fazer um rolo. Imagina, né? Antigamente a gente fazia isso, né? Mas o que é isso? Né? Parava Israel, principalmente, é extremamente rígido, né? O que é esse tanto de papel? Ixi, até você explicar o que era, é uma novela. Enfim, basicamente isso. Também lembrando vocês que no dia 20 será o próximo encontro de casais. Então, os casais, por gentileza, têm um pedido para fazer a sua inscrição para um controle, né, para que a gente tenha o controle do número de pessoas, porque nós viajando eu não falo mais sobre isso, né, porque ali a gente sai e eu volto, nós vamos chegar aqui na semana. Eu acho que eu chego aqui de volta quinta-feira, e sábado já é o encontro de casais, né? Então, até essa organização aí, vamos ter que ver como é que nós vamos deixar tudo isso organizado. É isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu falo. Qual? É às 15. Às 15. Santa Ceia, que horário, gente, a Santa Ceia? 6 horas. 6 horas. 6 horas a primeira parte normal, comigo aqui, depois 9 horas a gente entra com a bispa. Vamos lá. Leia aqui, por gentileza. Mais uma vez. Olha, essa não é uma escritura nova, mas ela chega com uma mensagem muito forte para nós como famílias. E eu quero que você preste bastante atenção em tudo que nós vamos falar, porque tem vários pontos aqui para a gente refletir, vários. E eu vou começar essa leitura em 2 Samuel 21, que diz assim, ó, do 1 ao 3. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Deixa eu ir por partes, gente, só para você entender o texto. Quando Israel estava ali no processo, vindo já para a conquista da Terra Prometida,
E grave, volto aqui, deixa eu só fazer uma observação, tá? De tudo a gente tira lições. De tudo. Sabe qual é o problema, às vezes, que acontece no nosso meio como cristão? A gente acha que religião, ou eu estou usando religião, mas eu não gosto desse nome, tá? Eu não gosto desse nome porque esse nome que a gente entende como religião não é o que a Bíblia ensina. Mas a gente coloca a parte espiritual como um acessório. E a parte espiritual é o centro. Ela é a parte central. Toda a nossa vida depende do espiritual. A gente pode fazer planos, a gente pode estabelecer metas, pode fazer uma série de coisas. Mas lembre-se sempre que o homem faz planos, mas a resposta desses planos vem do Senhor. O homem tem planos, Deus tem propósito. E a gente precisa alinhar, principalmente, a vida com o propósito do Senhor. Por isso que, às vezes, a gente patina tanto. Tantas coisas por não entender como as coisas funcionam. Aqui tem um ponto importante. Os gibeonitas não era um povo pagão. Era um dos que ocupavam a terra prometida. Era descendente dos amorreus. E aí, como eles sabiam que a única maneira deles ficarem naquela terra era tentando fazer uma aliança com Israel. E aí eles simularam ser um povo de uma terra distante, vieram com as suas roupas envelhecidas, apresentaram ali, sapatos velhos, roupas velhas, comida velha, tudo que eles estavam trazendo. Eles disseram que era um povo de um lugar muito distante, ouviram falar deles e etc. E queria fazer uma aliança com eles. E aí Josué, não consulta a Deus. Não fez o quê, gente? Não consultou a Deus. Não consultou para ver se realmente, ele deveria aceitar aquilo, se era real aquilo ou não. E ele aceitou e fez uma aliança. Então, o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. A partir daquele momento que ele aceitou a aliança está feita. O que isso tem a ver conosco? Isso nos ensina muito sobre como Deus pensa. Ele fez aliança com o próprio povo? Não, não fez. Eles fizeram um pacto com gente do seu povo? Não, não foi. Mas eles deram a palavra. Eles fizeram uma aliança. E Deus é Deus de alianças. Deus não aceita quebra. E aí, quando chega aquela fome, no tempo de Davi viu que aquela fome tinha uma causa. Repita essa frase comigo: nada é do nada. Espera aí, está acontecendo uma fome aqui, mas qual é a causa disso? Por que esse problema aqui? E aí Davi foi consultar Deus. E Deus respondeu. Aí o Senhor disse: a fome veio por causa de Saul e da sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Quer dizer, fez um pacto, agora matou eles. O rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescendo dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso, diga comigo essa palavra, como posso reparar o que foi feito, para que abençoe a herança do Senhor? Então, o que eu posso fazer para reparar? Foi a primeira palavra de Davi.
Por que é tão importante o ponto que eu quero pegar, começando essa mensagem? Nós precisamos ter muito cuidado com as alianças, com os acordos, com as palavras dadas. Precisa muito cuidado. Porque nós damos uma palavra, nós estamos presos por essa palavra. Nós fazemos um acordo, nós estamos presos por esse acordo. E aí, aonde eu posso encontrar isso, bispo? Diga comigo, casamento é uma aliança. Uma família constituída é edificada sobre uma aliança. Quando você desce as águas do batismo, é uma aliança. Você fez um pacto com o Senhor. Como é que nós fazemos ali no tanque? Promete ser fiel a Ele, segui-lo todos os dias da sua vida? Sim. Então, é um voto que nós fazemos. Quando você recebe óleo na cabeça, ali é uma aliança. Você recebeu uma unção. Há uma aliança. Então, as alianças, elas são muito sérias. Elas são muito sérias. E se nós damos uma palavra, ou se nós fazemos uma aliança, nós precisamos ter cuidado com a palavra que nós damos. Agora, as decisões que nós tomamos, elas são sérias demais. E eu comecei falando sobre aqui, é um alerta para as famílias. Porque a partir do momento que nós constituímos uma família, nós perdemos o direito de ser egoístas. Acabou. Você pode até ser, mas isso vai se voltar. Por quê? Porque as impulsividades, as escolhas que nós fazemos, as atitudes que nós tomamos, vai refletir. Vai refletir sobre sobre a nossa descendência, sobre os nossos filhos. Ô bispo, mas isso entra como algo definitivo na minha vida? Não, não entra. Só que a gente não pode negar que as escolhas erradas geram consequências. Eu posso falar sobre isso porque eu posso falar, o meu pai, as suas escolhas, elas refletiram sobre nós. Então, meu pai foi um homem muito próspero, um homem muito rico, que, em função das escolhas que ele teve, dos relacionamentos que ele teve, eu disse, que eu saiba, eu tenho 5 irmãos fora do casamento. Nós sofremos muito com isso. O patrimônio que ele tinha foi totalmente dissolvido, né? Consumido, todo o patrimônio. Meu pai tinha fazendas, tinha avião e muito gado. E isso gerou consequências. Consequências para nós, como família, e consequências para estes filhos que ele teve, que sofrem também, né? Tem os filhos que ele teve de outros relacionamentos. Então, a consequência, até um certo ponto, isso refletiu sobre todos nós. Como é que a gente altera o destino? Por isso que a Bíblia diz o seguinte, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, concorda? Até que se aceite Jesus como Salvador dessas águas do batismo, essa carga está lá. Há uma probabilidade da repetição ela acontecer. Há uma grande probabilidade de resultados. Aquilo que a gente chama de carga de maldição hereditária, possivelmente. Eu sempre faço o alerta, ainda que a gente tenha aceitado Jesus, de vez em quando você vai ter que lutar. Você pode prestar atenção que quando você olha para a sua vida, quando você olha para a vida dos seus pais, você olha para a história, você começa a perceber que algo quer se repetir. Algo parece que vai se repetir. Você enfrenta os mesmos desafios, os mesmos problemas, e a gente não tem como, né, ignorar que existe
esse tipo de situações e se nós queremos construir uma história completamente diferente, nós temos que fazer as nossas escolhas, né? É aquilo que eu sempre falo, filho não caminha pela fé do pai, pai não caminha pela fé dos filhos, marido pela fé da esposa, esposa pela fé do marido. Mas nós podemos alterar completamente o curso da história. Então, aí, meu pai, a minha mãe, viveram situações terríveis. A história, ela era para ter terminado muito mal, mas se der tempo hoje eu vou colocar um pedacinho aqui de uma mensagem da minha mãe que ela trouxe aqui 7 anos atrás. Mas você olha a diferença quando alguém decide se levantar. Eu sempre falo que em uma casa, em uma família, tem que ter pelo menos uma coluna. Alguém que se levanta. Está entendendo, sim ou não? Sim. Alguém que se levanta. Alguém que seja uma coluna. Alguém que seja um ponto de luz. Alguém que paga o preço certo. Alguém que resolve realmente lutar a batalha certa. O que acontece aqui nessa passagem bíblica? Davi discerne que aquilo não era normal. Consulta a Deus, Deus disse realmente, essa fome veio por conta da família sanguinária de Saul. Saul tentou exterminar os gibeonitas, quer dizer, quebrou a aliança, e por isso essa fome veio. Deus está requerendo, porque Deus não tolera injustiça. Foi feita uma injustiça e tem que reparar. E aí, o que acontece? O texto aqui tem vários pontos muito importantes, que chama a responsabilidade. Quando fala de reparar, ele vai lá e pergunta para os gibeonitas o que eles queriam. Os gibeonitas dizem, não queremos, não exigimos de Saul ouro, não exigimos de Saul nenhum recurso, mas exigiu algo que está aqui em Samuel, 2 Samuel 2:4, que diz assim, os gibeonitas responderam, não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro. Nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou, o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam, quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor. E em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. E eu os entregarei a vocês. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. A lei permitia isso. A lei, nesse tempo, a lei permitia que houvesse essa execução. Agora, você vê que coisa... As consequências vieram das escolhas de Saul, vieram sobre os filhos. Olha que coisa. Não só sobre os filhos, mas vieram sobre os netos. Porque quando Davi foi ver o que ele poderia fazer para reparar, os gibeonitas pediram, assim como ele exterminou parte do nosso povo, então que parte do povo daquele que tentou nos exterminar seja exterminado. E aí, olha que coisa interessante, quer ver? 2 Samuel 21:7, o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, por causa do juramento feito pelo Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Davi também tinha um juramento com Jonatas, prometeu cuidar da família de Jonatas, que era filho de Saul. Então, ele não podia quebrar esse voto também. Eu dei a palavra que eu ia cuidar da família dele, e eu vou cuidar da família dele, então o filho de Jonatas não entra nisso. Porém, mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete dos filhos de Rispa, de Saul, que ela teve com Adriel.
Aliás, desculpa, eu pulei. Dos filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul. E os 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Quer dizer, a concubina dele e a filha de Saul. Que ela teve com Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. E ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os sete mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Olha, primeira coisa que eu quero colocar aqui, e eu quero que você grave, porque já eu vou mudar o tom dessa mensagem, eu vou para Rispa, que tem algo incrível na história dessa mulher, que ela não é uma mulher famosa na Bíblia, mas ela deixa uma lição incrível. Mas eu vou começar falando sobre Merabe. Merabe, se você não sabe, foi quando Davi venceu Golias. Vocês se lembram que havia uma recompensa para o homem que derrotasse Golias? Lembra qual era a recompensa? Filha do rei, né? A isenção de impostos, riquezas ele receberia e etc. Então, naquele momento, era para ser Merabe. Era para ser Merabe a mulher de Davi. Mas, por alguma razão, tanto Saul mudou, não entregou, porque depois viu que ele amava Milca. Mas o texto mostra também que Merabe não quis Davi. Por alguma razão, por mais que ele venceu Golias, mas ele ainda era o pastorzinho de ovelhas. E por alguma razão ela não quis. E aquela escolha dela também, talvez ela desprezou Davi, ela não achou Davi menos para ela. E os anos passaram, né? Você vê, ela é filha de Saul, agora, filha de Saul vai sofrer as consequências do que o pai, da escolha do pai, e os seus filhos, 5 filhos que ela teve, seria executado. Você vê, se ela, naquele momento, a escolha dela, se ela tivesse escolhido Davi, isso dificilmente estaria acontecendo. E outra coisa, olha o que acontece com Davi, né? Tem coisas que a gente precisa aprender a confiar em Deus, né? Porque a primeira filha de Saul, uma delas zombou de Davi quando Davi voltou louvando ao Senhor de uma batalha, né? E a Bíblia diz que por conta daquilo ela ficou estéril. E a outra, que foi Merabe, desprezou Davi, né? Não quis Davi. E você vê que, de alguma forma, agora poderia ser os filhos de Davi, mas foi um livramento para Davi. Tinha um livramento importante aqui para Davi. Aí, eu quero que você preste atenção numa coisa muito forte que nós vamos ver a partir de agora, é que grita o sermão. A partir de agora. Bispo, de onde o senhor está vindo? Eu estou vindo da consequência que os pais, as escolhas dos pais, pode afetar os filhos. Se nós não estivermos atentos às nossas escolhas pode afetar positivamente e negativamente. E daqui a pouco eu vou mostrar para você o positivo, o quanto isso, uma pessoa de fé, de verdade, altera o destino de uma família inteira. Muda a história de uma família inteira. Uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé. Mas fé de verdade. Ali estava Rispa e Merabe, concubina e filha, sentindo na própria carne a dor de verem seus filhos pagando pelas consequências dos pecados de Saul. As escolhas dele não ficou restrita a ele. As escolhas que nós fazemos não ficam restritas a nós. Por isso que eu volto aqui, bispo, eu posso viver uma influência ou transferir? Podemos. Por isso que eu não posso parecer cristão. Parecer cristão é um problema. Eu preciso ser de verdade, viver de verdade.
Porque só parecer, eu posso viver a repetição de ponta a ponta. De ponta a ponta. Agora, se eu sou uma nova criatura, é nova vida? É nova vida. É tudo novo? É tudo novo. É uma nova história, uma geração, a partir da minha geração, uma geração de bênção, a partir da minha vida, uma geração de bênção. Mas vamos para a lição de Rispa. 2 Samuel 21. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco, estendeu sobre si, sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Espera aí. Rispa, quando os filhos dela foi executado, junto com os filhos de Merabe, essa mulher teve uma atitude impressionante. Essa mulher, que era uma mulher nobre, ela se despiu da nobreza, diga comigo, ela vestiu de panos de saco, e ela ficou ali, ó. Aqueles filhos foram executados, ela ficou vigiando aqueles corpos. O texto diz que ela ficou meses que ela não saiu do lugar. Meses não permitindo que aves se aproximassem, que animais se aproximassem dos corpos. Olha o que diz o texto. Desde o início, ó, ela estendeu sobre, ela pegou um pano de saco e o estendeu sobre si, sobre uma rocha, para si sobre uma rocha. Diga comigo, a rocha é Cristo. Desde o início da colheita até o cair da chuva sobre os corpos, e não os deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens de noite. Essa mulher ficou meses vigiando aqueles corpos. Ela ficou meses enxotando aves de rapinas, para que as aves não devorassem aqueles corpos. Ela ficou meses correndo o risco, porque o texto diz que nem os animais selvagens à noite. Tinha animais selvagens, tinha feras que vinham para poder devorar a carne daqueles filhos. E aquela mulher estava ali. Sol, chuva, frio. Aquela mulher foi vendo o corpo, os corpos, né? Se decompondo, com certeza vermes comendo, e ela não saiu do lugar, ela enxotava, ela vigiava, ela guardou aqueles corpos, meses. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os do cidadão de Jabes Gileade, que agora também Davi caiu a ficha, a atitude daquela mulher, de tamanha vigilância por aqueles corpos, ele caiu a ficha que nem o corpo de Saul e de Jonatas, ele tinha buscado e tinha dado um final digno àqueles corpos. Ele ficou sabendo o que aquela mulher estava fazendo. E aquilo mexeu com ele. Aquilo fez com que ele também se levantasse e fosse reparar aquilo que ele deixou sem o devido reparo, né? E eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e o de seu filho Jonatas, e foram recolhidos dentre os ossos os que haviam sido executados, os filhos também. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul,
em zelar na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei ordenou. Depois disso, diga comigo, depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Olha, tinha vários pontos aqui, né? Tinha vários pontos. Depois disso, por que depois disso, né? Porque até Davi tinha uma pendência lá. Mas eu quero que você olhe para mim e preste bastante atenção. Rispa teve uma atitude diferenciada. Rispa, ela se despiu da roupa de realeza. Ela se vestiu de pano de saco. Ela foi buscar. Ela se humilhou. Ela foi proteger. Ela não pôde fazer nada naquele momento para impedir que acontecesse aquilo que aconteceu. Mas ela deixa uma lição incrível de uma mãe zelosa. De uma mãe que, mesmo naquela situação, ela não permitiu que animais, aves, tocassem no corpo dos filhos. Ela pagou um preço por meses. É sol, é chuva, é calor, é frio, é o perigo, para não permitir que os seus filhos fossem devorados por animais. Rispa, ela deixa uma lição para nós. Ela não é uma mulher famosa na Bíblia, mas ela deixa uma lição incrível de alguém que pagou um preço para proteger o corpo de alguém que não estava lá mais. Proteger o corpo de alguém que não estava lá mais. Agora, o que nós aprendemos com Rispa? O que nós estamos fazendo pelos nossos vivos? Qual o preço que estamos pagando pelos nossos vivos? Porque se ela pagou um preço tão alto por alguém que já não estava lá mais, que não estava vivo, qual o preço nós estamos pagando pelos nossos vivos? Família, filhos, o quanto nós temos protegido os nossos, orado pelos nossos, pagado um preço pelos nossos, sacrificado pelos nossos, jejuado pelos nossos, porque naquele estado eu fiquei pensando, como é que ela comia? Como é que ela comia naquela situação? Como nós temos cuidado dos nossos? As aves de rapina estão aí. As feras, os animais selvagens estão aí. E como é que nós estamos protegendo? Que preço estamos pagando? Às vezes, deixa eu dizer uma coisa, serve como alerta, tá? Outro dia eu atendi uma família desesperadas por conta dos filhos. 2 filhos jovens que, seduzidos começa a influência na escola, depois os amigos vizinhos, e eles começam a sofrer a influência que está por aí, né? Que é assustadora, porque você sabe hoje que não tem idade, né? Alguém que está aqui há pouco tempo diz assim, eu fui chamar os amiguinhos do meu filho, para eles brincar com meu filho em casa, e crianças de 8,
7, 8, 9. E a mãe ficou por perto, escutando a conversa. A mãe ficou chocada, porque o filho dela não estava acostumado com aquele tipo de vocabulário e não estava acostumado com uma criança daquela idade falando de sexo, né? E de como se relacionar com as menininhas e etc. naquela idade. A mãe ficou chocada. Falou, eu prefiro não, porque é uma influência. Mas esse é um caso. Agora, o caso que eu atendi dos pais, os 2 irmãos sofreram a influência daquelas amizades, e mais um fumando, usando maconha. E aí, o que choca a mãe é que a mãe entra de surpresa no quarto e se depara com uma cena muito assustadora. E aquilo chocou aquela mãe. E aí eu fui atender essa família, depois pedi para falar só com os meninos, para entender aonde tudo aquilo começou. E aí a gente vai identificando, né, a influência, mas uma das coisas que os meninos falaram. Os meninos gostavam de estar na igreja. Eles queriam estar na igreja. Mas os pais, por conta da sua rotina, sempre diziam estar muito cansados para estar na igreja. Cansado, trabalho demais, cansado. E aí esse cansaço não tinha tempo para vir na igreja, só que o tempo que não vem na igreja ele estava fazendo outra coisa. Ele estava sofrendo a influência de um outro ambiente. E aquilo estava entrando na vida deles, na mente, no coração deles, e afetando completamente, né, o futuro dos meninos. Então, quando eu falei com os meninos falaram assim, a gente quer ir para a igreja. A gente tem vontade de estar na igreja. A gente gosta. Mas os nossos pais sempre falam que está muito cansado. Eu pensei, o prejuízo é grande. O prejuízo é muito grande. Porque, às vezes, esse tempo que a gente está investindo na vida dos nossos filhos, bispo, mas não entra. A influência entra. Às vezes os filhos não sabem o que querem, gente. Hoje você vê os meus aqui, tem uma história que eu falo, quando eles atingiram a idade de começar o curso de obreiro, eu falava para o Vitor e depois para a Bruna, eu dizia, Vitor, procura o bispo Rodrigo, vai para o curso de obreiro. Ele falava assim para mim, tá bom, papai. Mas ia. Aí daqui a pouco eu voltava e falava assim, Vitor, vai para o curso de obreiro. Por que você não foi ainda? Você está esperando o quê? Não, tá bom, papai. Nunca questionou e nunca respondeu. Tá bom, papai. E passava e não ia. Vitor, papai está dando a liberdade de você ir. Você, procure o bispo Rodrigo, vai lá e entra no curso obreiro. Tá bom, papai. Você acha que ia? Até o dia que eu falei, acabou, filho. Quero você lá hoje. Acabou, agora você vai. Agora eu já não estou pedindo mais. Porque, às vezes, os filhos não sabem o que quer. Eles são confusos. E por um tempo nós precisamos fazer escolhas por eles. Por quanto tempo você não sabia o que você queria? Quanto tempo nós não sabíamos o que nós queríamos? Então, quando nós estamos em ambientes como esse,
nós estamos fazendo um quê? Um investimento na coisa mais sagrada. Família. Família, casamento. Lá na frente nós vamos descobrir que toda a riqueza que você juntou, todo dinheiro, todo patrimônio, não tem sentido se todos que você ama não estiver com você. E bem e felizes. Essa vida tem sentido, as coisas boas dessa vida, elas nos traz prazer desde que as pessoas que nós amamos estejam junto conosco desfrutando dessas coisas. Do contrário, não traz. Pode ser a casa mais linda, pode ser a propriedade mais linda, não tem sentido se as pessoas que você ama não estiverem com você e se vocês não estiverem felizes. Você não vai curtir. Não tem como curtir. Então, momentos como esse, momentos que nós estamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus, aprendendo a palavra, aprendendo como conduzir nossas vidas. Como eu acabei de dizer, Saul não pensou nas consequências. Saul foi embora e as consequências ficou para a família. Seus filhos, seus netos estavam colhendo as consequências da sua desobediência. Nós não precisamos ser uma rispa que depois que já não está ali mais, a gente quer pagar esse preço. Se eu posso hoje, se eu posso pagar esse preço hoje, se eu posso orar hoje, se eu posso investir o meu tempo hoje, por quem está vivo. Cuidar de quem está vivo. Hoje você tem as pessoas que você ama. Que preço tem pago por elas? O quanto está disposto a pagar por eles? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar porque nós não precisamos, depois que nós não temos mais, querer pagar um preço que... É admirável a atitude dela. Protegendo o corpo, mas já não estava ali mais. A alma já não estava ali mais. O espírito já não estava ali mais. A maior influência, vamos falar aqui, gente. Como é que eu protejo minha família? Como é que você protege sua família? Como é que você protege os seus? Com uma família estruturada, alicerçada. É a única forma. É uma família sólida. Dificilmente um filho vai ser, num lar estruturado, sólido, dificilmente esse filho vai ser seduzido como há a probabilidade de ser de uma família desestruturada. As aves de rapinas que estão aí fora, as feras que estão aí fora tentando devorar, não conseguem afetá-los, atingi-los. Toda a estrutura, eu falei aqui, quem estava aqui comigo no Dia das Mães? Alguém mandou para mim o culto de 7 anos atrás, do Dia das Mães. E foi uma cena muito bonita, porque eu coloquei meu pai e minha mãe aqui em cima do altar, porque essa era uma família, eu estou dizendo ali, todos nós já estivemos totalmente divididos, cada um para um canto. Minha mãe para Minas, meu pai para o Mato Grosso, eu aqui, minha irmã para outro lugar, todo mundo totalmente divididos. Foi uma família que Satanás lutou para destruir. Mas nós atribuímos alguém que não desistiu, alguém que pagou o preço, que foi minha mãe. Começou por ela. Mas como a gente vê na Bíblia, homens.
Mas começou por ela, que não desistiu, que lutou. Você vê, minha mãe em algum momento parecia que ela ia terminar seus dias muito mal, a família inteirinha destruída. E terminou? Não. Não terminou. Deus restaurou completamente tudo em todas as áreas. Tenho 14 minutos de uma mensagem dela. Quem quer ouvir? Levanta a mão, por favor. Quer? Vou pedir para liberar. Solta aí. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Se não fosse a força, a graça que Ele me deu, eu não estaria aqui. Agradecendo também pela a homenagem da minha neta e do meu filho, da minha nora, meus netos. E a essa banda também, o louvor, muito obrigada. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E quero dizer à igreja que eu sinto, assim, vocês é a nossa família. Nós temos todos como nossa família também. E eu, quando oro, eu oro para todos vocês, pedindo a bênção de Deus para todos que faz parte deste ministério. E graças a Deus, que Deus nos escolheu. Se você está aqui, é porque Deus te escolheu. Muitas vezes nós achamos que nós escolhemos a Deus, mas a Bíblia diz que Ele que nos escolhe. Eu sou agradecida por ter, com 27 anos, o Senhor me escolheu e escreveu meu nome no livro da vida. É o que é o mais importante. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus muito alegre, dizendo que até os demônios sujeitavam a eles. E ele respondeu a eles que eles não se alegrassem somente por isso, mas pelos vossos nomes está escrito no livro da vida. E hoje eu digo a mesma coisa para você. Se alegre com isso, que o seu nome está escrito no livro da vida. Na volta do Senhor, ou quando o Senhor te chamar, a eternidade te espera. Com certeza você terá o seu lugar de glória. Eu quero dizer a todos que eu sou muito agradecida ao nosso Deus maravilhoso. Com 14 anos de idade eu perdi o meu pai. Com 20 anos eu perdi a minha mãe. Antes que a bispa viesse ao mundo, esperando a bispa, minha mãe faleceu. E eu já comecei a sentir uma chamada de Deus. Mas naquele tempo, meu esposo ele não aceitava. Mas veio acontecer um acidente com ele, ele fraturou a perna em vários lugares, costela, nariz. Ele teve assim um acidente bem assim terrível. E numa oração que ele, assim, por educação, ele aceitou ser feita na minha casa, naquele dia eu me entreguei a minha vida, que o Senhor tomasse conta dela. E até então, na verdade, a Bruna, quando lia essa mensagem, essa homenagem, ela dizia que eu tratava meu marido assim, com muito carinho, e essa é uma pura verdade. Eu me apeguei tanto a ele, tanto, porque eu não tinha mãe, não tinha pai, eu colocava a comida dele no prato, o café na xícara, e eu tinha um carinho muito grande por ele. Eu me foquei grandemente no meu marido. E com o passar do tempo, houve aquelas desavenças e alguns problemas, e eu comecei a ver que eu tinha que me apegar a Deus mesmo. E hoje eu digo a você, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi me entregar inteiramente a esse Deus. Muitas vezes eu coloquei meus filhos no porta-mala do carro para passar a noite com Jesus. Eu me emociono, vocês não vão, talvez
Eu peço desculpa por isso, mas eu me emociono porque foi muitas as batalhas. Noites e noites na presença do Senhor. Por 2 anos eu fiz campanha sem cessar. A minha luta era tão assim, Deus me deu tanta força, tanta graça para lutar, que eu achava que quanto mais eu recebia mensagem contrária, mais eu lutava, mais eu buscava, mais eu me dedicava ao Senhor, e sabendo que um dia eu chegaria a receber a minha vitória. E foi assim, muitos anos. Por 12 anos eu caminhei sozinha. Enquanto eles eram pequenos, eu levei comigo. Depois eles não quiseram mais. Meu filho, na verdade, ele já relatou algumas coisas. Muitas vezes ele me pediu: mãe, não ore por mim, eu não quero que ore por mim. A senhora para de orar por mim, porque eu não quero. Mas aí eu intensifiquei as orações. Aqui mesmo em São José do Rio Preto, eu orei 1 ano sem cessar. De segunda a sábado, porque no domingo nós tínhamos estudo bíblico. Então eu orava e buscava ao Senhor com certeza, aquela certeza que um dia eu iria vencer. Meus joelhos se tornaram assim, bem assim cascudo, aquela casca dura de ficar de joelho, porque eu não só orava das 7 às 8 todos os dias, mas eu tinha os meus momentos durante o dia, na madrugada, buscando a Deus. Ele muitas vezes tirando racha pela madrugada, sem capacete, na rodovia aqui em São José do Rio Preto, e Deus me despertava que ele estava em perigo. E ali o Senhor falava comigo: vai orar. E eu levantava, me dobrava o joelho, e ali eu ia buscar em favor do meu filho. Inclusive um amigo dele faleceu, tirando racha, e ele acompanhando o racha do amigo dele. Eu quero dizer, mãe e pai, nessa manhã, não deixa seu filho ser roubado, não deixa seu marido ser roubado. O inimigo vem roubar, matar e destruir. E se você não lutar, ele te rouba. Mas se você estiver com esse Deus, que criou os céus e a terra, esse Deus que diz na sua palavra que o desejo da nossa alma está na memória dele. Antes de sair uma palavra da sua boca, Deus conhece o seu sentimento, o desejo da sua alma. Eu falo isso porque Ele fez na minha vida. Eu sou testemunha do que Ele faz. E eu orava: Senhor, guarda o meu filho. Uma vez ele preparou uma moto para ele não perder os rachas, para correr mais do que as outras. E eu ouvi aquele ronco daquela moto, e eu saí à procura, e nunca mais, jamais eu acharia ele, porque quando eu chegava num ponto, ele já estava no outro. Mas Deus guardou o meu filho. Ele não queria que orasse por ele, mas hoje ele está aqui no altar, porque Deus resgatou a vida dele. E eu quero te dizer, mamãe e papai, não deixa ser roubado, porque o inimigo vem roubar, matar e destruir. Deus, Ele te pede, Ele bate na porta para entrar, mas o inimigo não, ele é absoluto, ele invade. Se você não lutar, se você não orar, não perseverar, você vai ser roubada. Em nome de Jesus, eu quero dizer a esta igreja, nesta manhã, levanta, você que tem prostrado e desanimado. Talvez você está pensando que a sua oração não está sendo ouvida. Deus tem o seu momento certo. Deus tem a sua hora exata para Ele agir. Ele sabe como tocar, como agir. Muitas vezes não é muito bom falar, é melhor orar. Tem momento que às vezes a gente fala muito, e o falar até enfada. Eu me lembro uma vez que, pela última vez que eu vi, eu não me lembro se ele fez mais. E nós íamos para a Santa Ceia,
e ele foi para o banheiro e fumou, no banheiro do fundo. E veio em mim, eu vou dizer para ele, não vai nascer, porque não vai adiantar você ir nascer desse jeito. Mas eu senti de ficar calada, deixar ele com Deus. E eu não sei se ele fumou mais vezes ou não, mas eu sei que Deus começou a agir na vida dele. Como agiu na vida da bispa. Ele salvou todos os meus filhos. Ele salvou. Os 3 filhos foram salvos porque foi promessa de Deus. Os meus 3 filhos foram salvos. Porque tem o meu filho, tem a bispa, que são uma estrutura. Para nós, eu admiro, eu sou admiradora dos meus filhos, porque eles são guerreiros, são lutadores, e eles não vivem só o que eles vivem aqui no altar, não. Tem dia que eu quero ter dó deles, porque mãe acha que ela é mais forte do que os filhos, mas é engano. Deus dá a luta, vem, mas Deus dá a força para lutar. E talvez eu que estou precisando da ajuda deles e ainda tenho dó deles. Acho que eles estão cansados. Tadinho, meus filhos, estão cansados. É muita batalha, quase não tem descanso. Mas eu louvo a Deus, porque vocês estão sendo cuidados pela força que Deus tem dado para ele. Vocês têm sido ensinados o que Deus tem ensinado para ele. Aleluia! Aleluia! Deus tem ensinado meu filho para ensinar vocês. Valorize esta fé. Valorize esse encontro com Jesus. Porque muitos têm tido esse desejo e talvez não tenham chegado a esse ponto. Mas olha, gente, se eu fosse falar, eu falaria a manhã toda. Mas nós temos que ouvir a palavra de Deus. E é a palavra do Senhor. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. O Salmo 34 diz: falai bem do Senhor em todo tempo. E eu tenho essa responsabilidade de falar bem do Senhor em todo tempo, porque Ele só fez coisa boa para mim. Eu tinha 27 anos, e hoje eu estou com 71 anos, e Deus só fez coisa boa para mim, eu só recebi bênção. Tem batalhas, como tem, mas eu agradeço mais do que peço hoje. E hoje Deus é em primeiro lugar na minha vida. Eu louvo por ter esse Deus maravilhoso, por conhecer a bondade desse Deus. Aprofunde na graça e no conhecimento, porque Deus quer te mostrar o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é profundo. Muitas vezes nós sentimos achando que Deus não está vendo, Deus não está percebendo. Será que Deus está percebendo que está grande demais o peso sobre mim? Eu quero te dizer uma coisa, Ele sabe tudo. A palavra do Senhor diz que até os fios de cabelo da sua cabeça, Ele conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo. A profundidade de Deus é muito grande. Ele sabe quantas células tem no seu corpo. Ele é real, Ele é verdadeiro, é onisciente, onipresente, onipotente. Firme com esse Deus, não abra mão dEle. Pode vir o problema que vier. Saiba de uma coisa, Deus está comigo. Problema, o Deus que eu sirvo é maior do que você. E eu não vou desistir. Eu não vou deixar ser roubado, porque eu sei que o Deus que eu sirvo pode me dar vitória, em nome de Jesus Cristo. Não foi só flores. Como disse, teve um momento que tudo estava destruído. Cada um para um canto. Ela sozinha, separada, perdeu o pai, perdeu a mãe. O homem que
ela amou com a sua alma, não era fiel a ela, não a honrava. Imagina, os filhos, ela não teve mais condições de estar com todos. Como ela diz, ela caminhou 12 anos sozinha, sem o apoio de ninguém, só orando. Muitas vezes a situação mostrando tudo perdido, mas continuou orando. Aí você olha hoje, e se ela tivesse desistido? E se ela tivesse dito, acho que não está valendo a pena? Ela disse que teve um ano que ela orou 365. Quando ela fala isso, ela fala na igreja. 365 dias na igreja, um ano inteiro de campanha. Agora, quanto vale isso? Quanto vale? Meninas, coloca aqui, por favor, a imagem, se estiver aí. É que eu pedi para cortar o vídeo. Quanto vale a família restaurada? O casamento restaurado? Os filhos e os netos servindo, louvando, adorando ao Senhor? Quanto vale isso? Agora, quanto tempo ela ficou enxotando as aves de rapina? Os animais selvagens. Porque o que ela podia fazer naquele momento era orar e tentar dar conselhos. Mas como eu disse, né? Quantas vezes eu mesmo falei, não fala para mim. Eu não queria ouvir porque eu não tinha entendimento. Por que tanta luta? Por que tanta destruição? Eu não tinha, então eu não queria ouvir. Aquela fé para mim não funcionava. Então, imagina, ela queria falar. Aí, está aqui meu pai. Isso foi 7 anos atrás, gente. Hoje ela está com 78. 78, 79 para 79. Meu pai hoje a honra, chora por ela, tem medo de perdê-la. Todos os filhos que ninguém queria Jesus, todos na missão, no propósito, todos os netos. E se ela tivesse desistido, se ela tivesse fraquejado? Ela fala do joelho dela, o joelho dela é cascudo mesmo. Até hoje é cascudo. Casca no joelho de permanecer de joelho. Essa lembrança de ela colocar a gente para dormir no porta-mala do carro, isso era real. Às vezes era uma vigília. Às vezes era trabalhos na madrugada na igreja. A vozinha dormia no chão ou ela liberava a chave do carro para dormir no porta-mala do carro. É isso, tem uma mensagem aqui para nós. Paga o preço. Pague o preço pelos seus. Ore pelos seus. Venha para a igreja pelos seus. Jejue pelos seus. Ajusta o que precisa ser ajustado. Eu sempre falo, sucesso nenhum justifica o fracasso de uma família. Homens, mulheres, sucesso nenhum justifica o fracasso de uma família.
Não importa quanto sucesso você acha que você pode ter, porque você tem algumas coisas. Sucesso nenhum justifica o fracasso de uma família. Nenhum. Não tem sucesso nisso. Eu poderia falar falei de Rispa, né? Poderia falar de José, que chegou como escravo no Egito. A mulher que foi dada a José era filha de um sacerdote pagão. Agora, como você me explica? Essa mulher, até o nome dela era consagrada ao Deus do Egito, a um dos deuses do Egito, ao Deus Sol. Agora, que influência tão grande foi que José teve sobre aquela pessoa, sobre a esposa e sobre aquele lugar, que afetou de tamanha forma, porque quando José saiu para cuidar, ele se ausentou para cuidar do Egito e das plantações que precisavam ser feitas, os filhos ficaram com aquela mulher. Aquela mulher influenciou os filhos. Porque José afetou a vida daquela mulher. E se não tivesse afetado, como pode? Olha aqui, ó. Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer o Egito. Agora, olha o 41:50. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, diga comigo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Segundo filho chamou Efraim, dizendo, diga, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Se ele não tivesse afetado, como é que ele coloca o nome de Deus no nome desses filhos? E essa esposa aceitou, porque ela foi afetada pela vida dele. Ela foi tremendamente afetada, porque o pai dela era sacerdote de um Deus pagão. Era um sacerdote pagão. José passou muito tempo fora, essa mulher afetou a vida dos filhos. José afetou a vida dessa mulher. Era uma fé sólida, mesmo como escravo no Egito. Você vê, ele foi levado como escravo, o Egito não entrou dentro dele. Quem está entendendo, por favor? Fique em pé, por gentileza. E vou terminar essa leitura. Josué 24. Se, porém, lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Diga comigo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué jamais poderia ter feito essa declaração. Eu e a minha família serviremos ao Senhor, se ele não tivesse com a família ajustada. Um casamento ajustado. Uma esposa ajustada. Eu e a minha família. Família, homens, mulheres, vou repetir, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família.
E o sucesso da sua família, o sucesso começa ali dentro de casa. A igreja, ela tem uma função importante. Mas igreja não é só aqui, igreja é aqui, igreja é em casa, igreja é no trabalho, igreja é na rua. Nós somos cidadãos do reino. Jesus, quando chegou, curando, libertando, transformando vidas, e disse: é chegada a vós o reino. O reino é chegado a vocês. Coloque dentro de você. Ajuste o que precisa ajustar. Se levante. Eu meditava sobre essa palavra aqui, somente sobre rispa. Quantos de nós temos jejuado pelos nossos? Quanto de oração, quanto tempo de oração nós temos dedicado pelos nossos? É muito fácil a gente reclamar do cônjuge. Quanto você tem orado por ele? É fácil reclamar da esposa, é fácil reclamar do marido. Às vezes é fácil reclamar que os filhos estão dando trabalho. Mas quanto tempo nós temos investido orando por eles? De forma dedicada, não é simplesmente aquela oração que a gente diz assim: ah, Senhor, toma minha família nas tuas mãos, ah, Senhor, cuida dos meus. Não, dedicada. Senhor, estou apresentando a minha família, estou apresentando os meus filhos, não deixe os meus filhos ser seduzidos pelo mundo, guarda o coração dos meus filhos, Senhor. Coloca, meu Pai, anjos ao redor dos meus filhos, Senhor, coloca temor e tremor no coração deles, coloca temor e tremor, Senhor, muda o meu marido, Senhor, transforma esse coração, que ele tenha um encontro real e verdadeiro com o Senhor, transforma a minha esposa, Senhor. Meu Deus, eu quero minha esposa como uma mulher de Deus santa, oh meu Deus, uma mulher separada, Senhor, consagra a minha família, eu quero que a minha família glorifique o Senhor, a minha família é para a tua glória, os meus filhos é para a tua glória. Eu não criei filhos para o mundo, eu criei filhos para o Senhor. Eu não criei filhos para o mundo, eu criei para a tua glória, Senhor. Consagra a minha casa, Senhor, consagra a minha família. Quantos? Quanto tempo? Quando nós partirmos, o que nós vamos deixar? Às vezes o galardão, você vê que a história de um galardão é tão longo, né? Alguém que assistiu essa mensagem falou assim: fico pensando no galardão daquele pastor que apresentou sua mãe para Jesus. Ele está morto há quantos anos e ele não sabe o que ele fez lá, hein? Ontem eu estou saindo de um lugar, eu encontro uma pessoa que ele falou assim: quanto tempo eu queria te encontrar? Ele falou: deixa eu falar um pouquinho do que está acontecendo comigo. Ele disse: bispo, eu estou assustado. Porque eu tenho orado por pessoas e pessoas têm sido curadas. Bispo, eu tenho orado, eu tenho falado, Deus tem colocado coisas na minha boca para falar com pessoas e tem acontecido o sobrenatural. E por que eu queria encontrar com o Senhor? Por que eu queria encontrar com o Senhor para te falar? Porque o primeiro contato com Deus que eu tive foi através do Senhor. O Senhor plantou isso no meu coração. Ele já está sendo um instrumento para afetar a vida de tanta gente. Ele chorava falando comigo, minha esposa estava junto vendo. Ele falou: orei por um cara outro dia, bispo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu orei por um cara outro dia. E o cara levantou da cadeira de roda e começou a andar. Ele falou: eu queria falar para o Senhor. Porque o primeiro contato eu não sabia nada de Deus. O primeiro contato que eu tive foi o Senhor que me apresentou.
afete a vida dos seus. Pague o preço pelos seus. Pague o preço. Minha mãe disse aqui, o diabo quer roubar, não deixa. Se você fraquejar, ele rouba. Mas não era porque era para ser assim. É porque nós temos que estar na posição, nós temos que tirar a força da fraqueza. Nem sempre temos vontade de orar, nem sempre temos vontade de jejuar, nem sempre temos vontade de estar na igreja. Nem sempre temos vontade de fazer uma série de coisas. Mas eu e minha família, serviremos ao Senhor. Diga: eu e minha família, serviremos ao Senhor. Seja aquele que os seus vai te agradecer. Seus filhos vão te agradecer, seus netos vão te agradecer. Talvez os bisnetos vão te agradecer. Às vezes a gente parece chato, até a gente amadurecer. Sabe quantas vezes eu falei para minha mãe: cala a boca, eu não quero ouvir. Não, fala para mim. Não fala para mim. Até eu amadurecer. Até os meus olhos serem abertos. Hoje eu entendi o que significa o que ela suportou, o que ela fez. Eu costumo dizer para você quantas vezes, quando a família estava destruída, só estava eu e ela dentro de casa. Ela queria ir para a igreja, eu dizia assim para ela: não vai não, fica comigo. Sabe o que ela falava para mim? Não. A mamãe tem um compromisso com Jesus. Daqui a pouco a mamãe está aí. Quantas vezes eu pedi? Vai não, mãe, vai não, você vai tantas vezes. Fica comigo hoje. Não vai não. E ela dizia: a mamãe vai. Mamãe tem um compromisso com Jesus. A mamãe vai, daqui a pouco a mamãe está de volta. A mamãe tem um compromisso com Jesus. A mamãe tem um compromisso com Jesus. Tem um compromisso com Jesus. Não tenha comigo não tenha com a igreja, tenha um compromisso com Jesus. Ame a Jesus. Tenha um compromisso com Ele, porque Ele terá um compromisso com você. Priorize a Ele e Ele vai priorizar você e tudo que é seu. Até porque, quando a gente prioriza Ele, Ele faz mais do que a gente pede. Ela fala: eu nunca pedi filho pastor. Ela só pediu salvação dos filhos. Ela não pediu filho pastor. Deus fez mais do que ela pediu. Está entendendo? Porque Ele faz mais do que a gente pede. Feche os seus olhos, por gentileza. Priorize Jesus. Pague o preço pelos seus. Vamos orar pelos nossos. Vamos jejuar pelos nossos. Vamos enxotar as aves de rapinas. Vamos pagar o preço que tem que ser pago. Tira o cansaço. Às vezes a gente está tão cansado para gastar um tempo importante com eles, que é o alicerce, a estrutura que nós estamos construindo, que nada vai poder desmoronar. Consagra sua família a Deus. Consagra seu casamento a Deus. Consagra seus filhos a Deus. Faz essa oração de coração.
Talvez os nossos filhos estão mortos espiritualmente. Talvez a nossa família está morta espiritualmente. Mas nós temos que ser uma espécie de rispa. Não tem sol, não tem chuva. Não tem frio, não tem calor. Não tem perigo. Nós estamos ali protegendo. Nós estamos ali cobrindo. Cobre os seus de oração agora. Talvez a gente ora por tantas coisas. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Não, ora pelos céus. Deus me promove, Deus me prospera, ore pelos céus. Consagra a sua família, consagra o seu casamento, consagra a vida dos seus filhos. Peça pelo futuro deles. Outro dia eu compartilhei aqui com vocês o testemunho de um pai que faz um jejum pelos filhos toda quarta-feira. Está na igreja pelos filhos. Não é nem por ele mais, é pelos filhos. Consagre os seus ao Senhor. Consagre o seu casamento ao Senhor. Viva uma vida que glorifica a Deus. Viva um casamento que glorifica a Deus. Tenha uma família que glorifica a Deus. Essa oração é sua. Pai, rasga o teu coração e fala com Deus. Fala, Deus, eu quero ser uma rispa aqui hoje. Eu não preciso perder para pagar esse preço. Eu vou pagar esse preço pelos vivos. Eu vou pagar esse preço pelos vivos. Os teus estão vivos. Pague o preço pelos vivos. Pague o preço. Ore por eles, jejue por eles. Interceda por eles, enxota as aves de rapinas. Gaste tempo, converse, oriente, cultive. Pode subir o louvor. Se derrame até mil gerações. Pais, coloca os seus filhos no altar. Diga a Deus: coloca anjos ao redor dos meus filhos, Senhor. Não deixa, meu Pai, eles ter olhos para o mundo, ser seduzidos pelo mundo, pelo pecado. Não deixa, Senhor. Coloca temor e tremor no coração dos meus filhos, meu Deus. A única coisa que vai mantê-los no caminho é o temor. É a única coisa que vai mantê-los no lugar certo, é o temor. Diga a Deus: eu coloco a minha família no teu altar. Deus, eu coloco a minha família no teu altar. Eu coloco o meu casamento no teu altar, Senhor. Ore. Peça a Deus: me ajuda a ser um marido melhor, me ajuda a ser uma esposa melhor, me ajuda a ser um pai melhor, Senhor. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar como cristão, eu quero melhorar como pai, eu quero melhorar como marido, eu quero melhorar como esposa, eu quero melhorar como mãe. Me ajuda, Senhor. Eu não quero, meu Deus, que nenhum dos meus se perca. Nenhum dos meus. Ore. Ore. Fala o nome de cada membro da tua família e diga: Deus, eu coloco cada um deles no teu altar. Eu coloco fulano, beltrano, cicrano. Eu coloco cada um deles. Fala o nome da tua família. Eu coloco cada um deles. Eu coloco os meus filhos pequenos no teu altar. Eu coloco, meu Deus, o
Coloca. 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 Aleluia. Você tem aí com você o bem mais precioso que Deus te deu. O resto é acessório. Você tem aí junto com você o teu maior patrimônio, a tua maior riqueza. O resto é acessório. Essa é a sua maior riqueza. Ame eles. Abençoe eles. Não tenha preguiça de abençoá-los. A sua família é a sua maior riqueza. A sua família é o seu maior tesouro. Ore por eles. Se hoje você não tem filhos, você já tem uma família. Ore por eles. Ore pelo teu marido. Ore pela tua esposa. Porque eles são bênçãos na tua vida. Ore. 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 Isso. Gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Isso. Sua presença. Isso, pais. Pais, ore pelos seus filhos. Maridos, ore pelas suas esposas. Esposas, ore pelos seus maridos. Ore por eles para que Deus faça o que só Deus pode fazer. Para que Deus faça o que só Ele pode fazer. Você que está sozinho aqui, ore e diga: Deus, eu quero toda a minha família aqui. Eu quero a minha família ocupando o lugar inteiro, uma fileira inteira de cadeiras, Senhor. Eu quero, Senhor, a minha família ocupando uma fileira inteira. Eu quero a minha família ocupando uma fileira inteira. Eu quero os meus, eu quero meus filhos, eu quero os meus netos, eu quero meus pais. Aleluia. Não tenha preguiça de abençoá-los. Não tenha preguiça de abençoá-los. Não tenha preguiça de orar por eles. Às vezes, quando eu li sobre Davi foi reparar. Quando Davi reparou, as orações foram respondidas, aquela situação foi mudada. Às vezes uma reparação é a gente dizer assim: eu te devo um pedido de perdão, e eu quero fazer isso, eu quero te pedir perdão. Às vezes a gente quer seguir sem reparar coisas que nós precisamos reparar. Talvez era mais fácil para Davi deixar passar, mas ele foi reparar o que precisava ser reparado. E às vezes é isso, a gente entender que tem coisas que precisam de reparação. E às vezes um pedido de perdão é uma reparação. E você pode fazer isso. Dizer: olha, eu te devo um pedido de perdão. E eu quero reparar o que eu falei, o que eu fiz. Isso é importante fazer. E se sente fazer isso aqui, faça. Está na hora de romper. Está na hora de viver coisas maiores. Está na hora de viver para glorificar a Cristo. Glorifica a Deus na tua vida.
Viva uma vida que glorifique o Senhor. minha casa Viva um casamento que glorifique o Senhor. não será abalada. Tenha uma família que glorifique o Senhor. E você pode ter certeza que todas as áreas da sua vida vai glorificar o Senhor, porque tem uma base sólida, tem um alicerce sólido. Glorificaremos ao Senhor. Isso. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelas pessoas que Deus te presenteou. Agradeça a Deus pela vida das pessoas que Deus te presenteou. Agradeça a Deus. Faz isso. Aleluia. A rocha em quem minha casa está firmada. Ele, o amor que alcançou a minha casa. Meu Jesus, Diga isso a Ele. entrego minha vida. Diga isso a Ele. Te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor, meu Jesus. Diga. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Te serviremos, a rocha em quem minha casa está firmada. Ele, Ah, meu santo Deus. Ele, Eu oro pelas famílias, Senhor. Consagra as famílias. amor que alcançou Consagra as famílias. a minha casa. Que tenhamos famílias fortes, sólidas. Casamentos sólidos. Guarda os nossos filhos, Senhor. Coloca temor e tremor no coração dos nossos filhos. Casa está firmada. Coloca temor e tremor no coração dos nossos filhos. Que o mundo não tenha poder sobre eles. Que o pecado não tenha poder sobre eles. Que alcançou a Unge os corações dos nossos filhos, Senhor. Ele, Unge, Deus. Abençoe, Senhor. Eu cubro de oração as famílias que aqui estão. Eu cubro de oração, meu Pai, todas as famílias que aqui estão. minha vida, Restaura famílias. Renova o amor. te dou meu lar, Renova a amizade, a cumplicidade. Renova a comunhão. Restaura o que só o Senhor pode fazer. minha casa, O Senhor fez isso na minha casa, Senhor. O Senhor fez isso na vida dos meus pais. O Senhor fez isso, meu Deus. Faça, meu Pai, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não tem diferença. te entrego Eu oro, Senhor. Limpa corações. te dou meu lar, minha Limpa corações. família, Cura corações feridos, Senhor. e minha casa. Cura corações feridos, Senhor. Cura. Te serviremos, Cura. a rocha em quem minha casa Eu abençoo todas as famílias que aqui estão. Eu abençoo a sua casa. Eu abençoo o seu casamento. Eu abençoo os seus filhos, os seus netos, a sua descendência. Eu declaro em nome do Senhor Jesus
Anjos acampados ao redor da sua família. Eu declaro famílias sólidas, estruturadas, harmônicas. Meu Deus, limpa corações, cura, restaura, restitui, traz renovação, traz restituição de tempo perdido, para que eles possam viver um tempo novo, Senhor. Eu oro, Senhor, dê sabedoria aos pais, que possamos ser como rispa, mas pelos vivos, orando, jejuando, vigiando, enxotando, seja as aves ou as feras que estão aí, querem devorar os nossos, Senhor. Cubra-nos com teu sangue, cubra a nossa família com teu sangue, cubra, Senhor. Eu oro por eles, eu os abençoo, e que possamos sair daqui para vivermos, Senhor, coisas novas, vivermos coisas que há muito tempo muitos não têm vivido. Eu os abençoo, Senhor, eu os abençoo, que nós possamos aumentar as fileiras, que famílias inteiras estejam assentadas na mesma fileira, que o Senhor multiplique, Senhor, que traga crescimento, meu Pai, ainda que pareça que não vai acontecer, mas um dia, na minha casa parecia que não ia acontecer, e o Senhor fez mais do que imaginávamos. Eu te louvo, eu te agradeço por essa manhã, e abençoo a todos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas. Possa deixar